Irmãos, vamos ficar todos de pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, vamos ler dos versículos 9 até o versículo 11. Ezequiel, capítulo 36, do 9 até o verso 11. Ezequiel 36, do verso 9 até o verso 11. A palavra do Senhor diz assim: porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, todas as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Faloisei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, que bom é estar na tua casa, que bom é ouvir a tua palavra, que bom é poder compartilhá-la com os meus irmãos. Queremos, Senhor, realmente ouvir a tua voz. Não viemos aqui ouvir homens com filosofias, nem com historinhas. Viemos ouvir a palavra do Senhor, a palavra que é poderosa para mudar a nossa vida, para nos alimentar espiritualmente. É essa que queremos, Pai. E te pedimos nesta oração, fala ao nosso coração, muda a nossa vida, muda o nosso entendimento e me capacita, Senhor, com a unção do Espírito Santo, com o teu poder, para que eu possa ministrar a tua palavra debaixo da tua direção. Assim oro, juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto de Ezequiel está inserido numa das profecias que o Senhor deu a este profeta a respeito da terra de Israel, do povo de Israel. Muitas profecias estão aqui descritas. Mas algo que chama atenção nesse texto é o desenrolar daquilo que Deus quer fazer com esta terra e com este povo. No versículo 11, Deus termina dizendo: vos tratarei melhor do que outrora e sabereis que eu sou o Senhor. Amados, eu percebo que a alegria de Deus é a restauração. A alegria de Deus, ela não é a destruição. Desde a queda do homem, desde quando o homem caiu, pecou, se afastou de Deus, Deus não quis destruir simplesmente o homem. O que Deus queria era restaurar o homem à sua presença. O homem que desfrutava da presença de Deus, tinha tudo do bom e do melhor que Deus dera ao homem, pecou, traiu a confiança do Senhor, desobedeceu. Mas mesmo assim, a alegria de Deus estava em restaurar esse homem, em trazê-lo de volta à comunhão. Por isso o plano de salvação que o Senhor propôs desde aquele momento em que o homem caiu, Deus já naquele instante havia então elaborado o plano para resgatar esse homem. E eu vejo essa verdade em toda a Bíblia. Não há prazer na condenação. O prazer de Deus, ele está na restauração. Quando o homem cai, o desejo de Deus é reerguê-lo. Não que ele permaneça caído, não que ele se afunde cada vez mais, mas muito pelo contrário, que ele possa se reerguer. E esta é uma verdade, como eu disse, descrita em toda a Bíblia. Mas uma coisa também é comum a toda a palavra de Deus. Sempre que Deus restaura alguém, sempre que Deus exerce este prazer de restaurar uma pessoa, o Senhor faz algo melhor do que antes. O Senhor torna o estado dessa pessoa melhor do que era em outra época. E essa é a promessa que Deus está fazendo através de Ezequiel. E isso, irmãos, é uma verdade que nós temos que conhecer.
Para o homem ímpio, para o homem que não quer saber de Deus, a verdade é uma só, como diz a palavra de Deus. Um abismo chama outro abismo. Porque a pessoa não quer nada com Deus. A pessoa não quer ouvir falar de Deus, então ela vai de mal em mal. Ela vai de mal a pior. Por isso o texto bíblico diz que um abismo chama o outro. Porque não se interrompe esta sequência de quedas. Porque a pessoa não quer se voltar para Deus, que deseja restaurá-la. Mas ela não quer. Então, o que a espera é um abismo após o outro. Mas, para o Filho de Deus, as coisas são diferentes, irmãos. Para aquele que se rende ao Senhor e para aquele que confia nele, o prazer de Deus é restaurar. Mesmo que haja uma queda, mesmo que haja um tropeço, o prazer de Deus não é que você vá de abismo em abismo, mas se cair, Ele quer te levantar. Amados, o texto bíblico também nos diz, no livro do profeta Miqueias, abra aí comigo a sua Bíblia, em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 8. Miqueias, capítulo 7, versículo número 8, diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Essa é a verdade na vida de um filho de Deus. Ainda que eu caia, o Senhor vai me levantar. Ainda que eu me deixe cercar por trevas, se eu tiver no Senhor a minha luz, eu não ficarei nas trevas. O prazer de Deus, queridos, é a restauração do homem. E o que Deus está dizendo no texto que nós lemos aqui no início é exatamente isto. Que uma bênção maior do que aquela que perdemos nos está reservada. No contexto da passagem, Deus, pelo profeta Ezequiel, está profetizando aos montes de Israel, a terra de Israel, nem propriamente ao povo, mas à terra, indiretamente falando do povo, o que ele gostaria de fazer naquela terra novamente, porque aquela terra estava assolada, aquela terra estava destruída por causa dos pecados do seu próprio povo, por causa dos pecados dos seus habitantes. A terra experimentava desolação, a terra experimentava abandono. Mas Deus, através de Ezequiel, manda que o profeta diga àquele povo que uma restauração estava para acontecer. E Deus iria restaurar de uma forma tremenda. E a mensagem de Deus através de Ezequiel é que aquilo que Deus faria seria melhor do que eles já experimentaram antes. Como eu disse, é sempre assim, amados. Se há restauração, a restauração é sempre para melhor. Deus restaura sempre para melhor. E aí, queridos, eu queria trazer esta verdade, esse princípio, para a nossa vida espiritual. Como é que anda a sua vida espiritual? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Será que você é um desses que caiu? Ou que está nesse momento caído? Ou que está nesse momento passando por um abismo existencial? Está nesse momento com a sua vida espiritual destruída? Mas se você é filho de Deus, o que Deus tem para você, meu amado, é restauração. O que Deus deseja fazer na sua vida é restaurar você. E o que Deus quer fazer não é deixar você como você era antes. Deus quer deixar você melhor do que antes. Porque foi assim que Deus disse por Ezequiel àquele povo: eu vou fazer melhor do que antes. Eu vou transformar vocês e vou fazer com que fique melhor. Vos tratarei melhor do que outrora e saberei que eu sou o Senhor, é o que diz Deus. Deus quer melhorar, quer restaurar, mas restaurar melhorando. E o que há na sua vida que pode ser melhorado? Se você hoje perdeu, se você hoje já não é o que foi um dia, a terra de Israel, a quem Deus dirigiu esta profecia, se você pensar um pouquinho comigo, essa era a terra prometida, era ou não era, irmãos? O que Deus disse daquela terra antes de dar àquele povo?
Ele disse, é terra que mana leite e mel. É terra muitíssimo boa que eu vou dar a vocês. E o que estava agora acontecendo naquela terra? Destruição. A terra que antes manava leite e mel, que era uma terra linda, próspera, agora estava experimentando a desolação. Mas Deus estava aqui dizendo, eu vou restaurar e eu vou fazer melhor do que um dia já foi. Eu vou fazer algo melhor do que você um dia experimentou. Amados, e a nossa vida? A gente diz que quando nós nos convertemos, nós vivemos o período que chamamos primeiro amor. Não é assim que dizemos? Quando eu me converti, eu tinha alegria, eu pregava, eu louvava o dia inteiro, eu tinha alegria de ler a palavra, eu tinha alegria de estar na igreja. Mas de repente o tempo passou, de repente as coisas aconteceram e você começou a experimentar uma terra seca, árida, sem mais aquele desejo, aquela alegria de estar com os irmãos, de estar na igreja, de ler a palavra, de orar, de viver a vida espiritual comum da igreja. Quantos hoje não estão nesta situação? Mas antes tínhamos tudo melhor. Nesse período que chamávamos primeiro amor, tínhamos uma plenitude de alegria, um entendimento pleno do plano de Deus, vitórias constantes. Lembra quando você se converteu? Você era firme. Quando vinham as tentações, você resistia, porque estava cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de força. Quando vinham as ofertas, você recusava. Era esse o seu primeiro estado? Era. E agora como você está? De repente está fraco, de repente não lê mais a Bíblia, de repente não ora mais, de repente não resiste mais às ofertas que o mundo te faz. Mas o que eu quero dizer para você hoje? Deus não tem prazer que você fique no abismo. Deus deseja restaurar você. E quando Deus restaura, Ele faz melhor do que antes. Deus não quer restaurar só o primeiro amor. Ele quer que o teu estado agora seja melhor do que quando você estava no primeiro amor. Porque agora mais experiência, mais maturidade, mais tempo de convivência com a palavra. Você tem tudo para ser muito melhor do que já foi um dia. Basta se voltar para Deus. Nós tínhamos todas estas coisas, mas o Senhor está requerendo de nós uma decisão para que Ele possa transformar isso tudo e fazer agora muito melhor do que já foi um dia. Na carta que Jesus mandou João escrever, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, vamos ler juntos, no versículo 5, olha a advertência que o Senhor Jesus está fazendo àquela igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. E faz o quê? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus espera é que você volte. O que Deus espera é que você se arrependa e volte. Volte à prática das primeiras obras. Uma vez sendo isto feito, o resto é com Deus. Ele fará com que o teu novo estado seja muito melhor do que o estado anterior. Que a tua nova realidade espiritual seja muito mais abundante do que você já foi um dia. Mas você precisa apenas dizer, eu quero voltar. Eu quero interromper este estado de miséria, eu quero sair desse abismo existencial, eu quero estar de novo na presença de Deus. E aí o Senhor prontamente há de restaurar de uma forma maravilhosa. E eu creio no que diz a palavra de que nós podemos desfrutar algo melhor do que isso. Voltando ao verso 11 de Ezequiel 36, ele diz, multiplicarei homens e animais sobre vós, ele está falando aos muros, aos montes de Israel, eles se multiplicarão e serão fecundos,
far-vos-ei habitar-vos como dantes, a terra se tornará novamente habitada, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou Deus. É promessa de Deus isso. É a promessa de restauração e de melhoria. O que Deus restaura, Ele ainda torna melhor. Você entende isso? Deus está prometendo esta verdade, amados. Então, o que vai acontecer se você se arrepender, se você abrir o seu coração e voltar à prática das primeiras obras, é que elas serão ainda melhores do que um dia já foram. A fé que você achava inabalável será ainda mais forte. O conhecimento que você tinha de Deus ainda será mais profundo, mais eficaz, porque será agora fruto de uma experiência acumulada com o Senhor. Muitas coisas se tornarão melhores. O primeiro amor que tanto exaltamos será um amor agora mais sólido, será um amor agora mais equilibrado. Não será apenas vivido de emoção, mas será vivido com verdade. Então, o estado que Deus quer deixar você é muito melhor, porque será um amor mais constante, mais firme, menos sujeito a oscilações, como também já fomos um dia. Dizemos que amamos a Deus, mas oscilamos muito neste sentimento. Mas com a restauração prometida por Deus, o que vai acontecer é algo muito melhor do que um dia você já experimentou. Se antes você orava bastante, agora você vai orar bastante, mas será mais perseverante, porque vai aprender essa lição com o Senhor. E o que Deus quer fazer é que o teu estado fique muito melhor do que já foi um dia. E é essa a promessa do Senhor nesse texto. A utilidade de cada um para Deus será ainda muito melhor. Podemos ser mais e mais usados pelo Senhor. Amados, é por isso que a Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, que está em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Você que já me ouviu pregar já deve até saber de cor esse versículo. Provérbios capítulo 4, versículo número 18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como o que, irmãos? É como a luz da aurora, que vai brilhando, quanto? Mais e mais, até ser dia perfeito. Qual o plano de Deus para você? Que você melhore a cada dia. Que o teu estado posterior seja melhor do que o teu estado anterior. Essa é a verdadeira prosperidade, irmãos. A verdadeira prosperidade é essa. Vai brilhando mais e mais. É como a luz da aurora, quando o sol vai nascendo e vai brilhando e vai se levantando até ser dia perfeito. É este o progresso que Deus quer para a sua vida. Que seja constante e mais, brilhando, melhorando, se aperfeiçoando, para que o teu estado posterior seja melhor do que o estado anterior. A promessa de Deus é essa. Deus, quando restaura, restaura para melhor. Mas a questão é, como desfrutar dessa melhoria? Como desfrutar dessa bênção, dessa promessa? Jesus disse, arrependa-se e volte. Volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se e volte. Amados, Deus quer abençoar, mas há uma atitude que Ele requer de nós. Deus quer salvar e dar a salvação de graça, não é de graça? O que eu preciso fazer para ser salvo? Pagar alguma coisa? Comprar? Merecer? Não é de graça, mas eu preciso me submeter à graça. Eu preciso concordar com Deus a respeito da graça. Eu preciso me render. E a mesma coisa Deus quer fazer. Se Ele quer melhorar, quer restaurar, mas você precisa se render. Você precisa voltar à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Porque se um dia você já foi um crente fervoroso e hoje você está meia boca, aonde isso começou? Quando que isso iniciou na sua vida?
Qual foi o dia que você caiu nesse laço, nesse engano? Em que dia que isto aconteceu? Jesus está dizendo, lembra-te, puxa pela memória, lembra aonde você caiu e volta à prática das primeiras obras, volta à fé simples em Jesus. Irmãos, o que mais me chama a atenção é que no início da conversão, a nossa fé era simples, era como de criança, é ou não é? E Jesus disse mesmo que quem não recebesse o reino dos céus, como uma criança, de modo nenhum poderia entrar nele. Porque a criança simplesmente acredita. Não formula na sua mente um monte de questionamentos. Ela simplesmente crê. Ela simplesmente confia naquilo que lhe é prometido. Ela simplesmente acredita. Com um coração puro e ingênuo naquilo que está sendo prometido a ela. Volta à prática das primeiras obras. Volta a esta fé simples em Jesus. Os homens complicam a fé, sabia disso, irmãos? Parece que quanto mais teologia a gente tem, mais complicado fica crer. E não deveria ser assim, a teologia deveria ser um instrumento de auxílio e não de dificuldade, não de barreiras. A fé é simples. Deus é bom, Deus me ama e me salvou. Isso é simples demais. Eu preciso apenas viver para Ele e deixar que Ele viva em mim. É isso, é simples. Não tem teologia que complique isso. Então volte a esta fé simples em Jesus. Eu creio nele. É o meu Senhor, é o meu Salvador. É aquele que me perdoou sem eu merecer. É aquele que não me ama porque eu sou bom, me ama porque eu sou eu, criatura dele. Essa é a fé simples que Deus quer restaurar em você. Esse é o primeiro passo, volta. Mas o Senhor diz, arrepende-te. Arrependimento, amados, é essencial para que haja uma restauração genuína e verdadeira. Não haverá restauração enquanto nós insistirmos nos mesmos erros. O arrependimento é uma decisão de não cair novamente, de não praticar novamente o mesmo erro que me derrubou. Por que eu fui parar nesse abismo? Lembra disso? Por que cheguei a esse ponto? Então me arrependo disso, porque não quero cair novamente. Pender é cair, arrepender é não cair novamente. Eu não quero cair novamente nesse abismo. Então eu preciso voltar à fé simples em Jesus e abandonar esses pecados que me separam de Deus. Talvez a coisa não mude, a coisa não se transforme, porque o pecado, a Bíblia diz, faz separação. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, está escrito na Bíblia. Por isso Jesus disse, arrependimento, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Então, se isto acontecer, eu vou desfrutar de uma melhoria, eu vou desfrutar de uma bênção do Senhor sobre a minha vida. Irmãos, é isso que Deus quer, que você desfrute do que Ele deseja fazer, tornando o teu segundo estado melhor do que o teu primeiro estado. E aí você vai se tornar uma pessoa mais madura, mais experiente na fé cristã. Muitas vezes, o primeiro amor que tanto exaltamos não é acompanhado de uma maturidade. Por quê? Porque na época que a gente chama de primeiro amor, é a época também da imaturidade. É que ainda estamos consumindo o leite espiritual, como diz a Bíblia. A maturidade nos leva a um alimento mais sólido, então vai nos levar também a um estado melhor, de mais maturidade, de mais perfeição, de mais seriedade. E Deus está querendo que as coisas sejam assim, para que você agora tenha ainda mais comunhão com Deus, mais a presença de Deus na sua vida. Eu vos tratarei melhor do que antes.
é a promessa do Senhor. Então você vai lutar com mais empenho, vai crescer na sua fé, terá este momento como um momento de experiência na presença do Senhor, que te fará experimentar coisas melhores do que aquelas que um dia você tem experimentado. É como eu disse aqui outro dia, numa mensagem, o final da história, meu irmão, é sempre melhor do que o início. Muitas vezes ficamos presos ao momento atual, mas você não sabe o que Deus ainda pode fazer. Basta você crer, basta você confiar e entregar a sua vida ao Senhor de todo o teu coração. O final da história é sempre melhor. O final da restauração é sempre algo muito melhor que Deus deseja fazer. Então nós precisamos entender isso, queridos. Os judeus, eles tinham a lei, mas no final da história, nós recebemos Jesus, a graça e a verdade, por intermédio de Jesus. O final da história é sempre melhor. O final é sempre mais aperfeiçoado. O que Deus deseja fazer é muito melhor do que aquilo que um dia você tenha tido. Leia comigo a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo número 12. Jó, capítulo 42, versículo 12. Veja como esta história se tornou real na vida deste homem chamado Jó. Diz o versículo 12 do capítulo 42 de Jó: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. O último estado foi melhor do que o primeiro. Foi mais abençoado do que o primeiro. Mas olha para a Bíblia. Como era o primeiro estado de Jó? A Bíblia só dá bom testemunho a respeito dele. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, era um homem correto, era um homem de quem nada se podia dizer, nada se tinha contra esse homem. Mas a palavra de Deus diz que o outro estado, o último estado dele, foi melhor do que o primeiro. Não há nada tão bom, amados, que Deus não possa melhorar. Não há nada tão bom que Deus não possa fazer de forma muito melhor. E com Jó foi exatamente assim. Diz a Bíblia que esse estado foi melhor do que o primeiro, porque veio a ter, e aí diz todas as coisas que ele ganhou depois de tudo aquilo que ele passou. Mas o último estado foi melhor do que o primeiro. Guarde isso no teu coração. Deus ainda tem coisas melhores para você. Talvez você esteja pensando que as coisas não podem melhorar. Eu digo, podem sim, podem melhorar. Porque Deus faz tudo bom e cada dia faz coisas melhores. Não há situação tão ruim que Deus não possa reverter. Não há abismo tão profundo da onde Deus não possa te tirar, desde que você queira, desde que você se arrependa, desde que você se coloque nas mãos de Deus. Deus pode melhorar qualquer coisa, amados. Deus pode fazer coisas maravilhosas. O estado final de Jó foi melhor, porque agora ele conhecia Deus face a face, diz a Bíblia. Antes ele conhecia só de ouvir falar, testemunho do próprio Jó. Mas ele diz, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma verdadeira intimidade contigo. Isso é melhor, isso é muito melhor do que qualquer coisa que ele tenha tido anteriormente. E assim Deus quer fazer na tua vida. De repente você achava que conhecia Deus. De repente você achava que tinha uma experiência com Deus. Mas agora você pode ter uma melhor. Ele pode fazer coisas mais profundas na sua vida. Desde que você se arrependa e volte. Desde que você se coloque na disposição do Senhor. Desde que você olhe para Ele com fé e com esperança. Como Ele prometeu, o teu segundo estado será melhor. E eu te tratarei melhor do que antes, diz o Senhor. Amados, todas estas coisas que Deus está nos dizendo, uma coisa só acontece, elas só aumentam a nossa responsabilidade diante de Deus. Porque nós estamos diante do Senhor, que investe em nós, que nos restaura, que nos resgata
e que melhora a nossa vida em todos os sentidos. Isso traz para nós uma responsabilidade ainda maior de gratidão, de louvor a esse Deus, que faz e sempre faz coisas muito melhores do que a gente pode imaginar. Eu tenho certeza que Deus pode restaurar você. Você que perdeu o seu primeiro amor, você que hoje anda frio, anda abatido, anda vazio por dentro, que já teve um dia um relacionamento com Deus, Deus pode restaurar isso e pode fazer com que agora você tenha algo muito melhor, tão superior como você nunca experimentou na sua vida, por melhor que tenha sido o anterior. Quando Deus restaura, Ele faz muito melhor. Creia nisso de todo o teu coração. Não se conforme em viver no abismo, meu amado. Não se conforme com frases feitas dizendo, era bom quando eu estava no primeiro amor. O primeiro amor pode voltar ainda melhor. O primeiro amor pode voltar ainda melhor, porque agora será um amor mais sadio. Será um amor mais profundo. Então pode voltar e pode melhorar incrivelmente. Mas você precisa se tocar, meu amado. Deixar Deus tocar no seu coração. E se tocar, se abrir para Deus. Deus, Ele não invade ninguém. Por isso o Senhor Jesus diz também no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei. Se não abrir a porta, ele não entra, amado. Eu posso dizer, Deus está prometendo, Deus vai fazer. Mas se você não abrir a porta, não vai acontecer. Se você não se arrepender e voltar, não vai acontecer. Volta, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Volta a fazer, o resto é com Deus. Volta a praticar e o resto é com Deus. Volta e o Senhor faz. Mas o passo tem que ser dado por nós. O passo inicial tem que ser dado por nós. Nós damos um passo e Deus vem ao nosso encontro, amados. É como o filho pródigo, que disse um dia, viu a própria miséria, vou voltar. Mal apontava na estrada, o pai já foi correndo ao seu encontro. Assim é o pai. O pai é a figura de Deus que espera o teu retorno, arrependido, transformado, disposto a uma mudança, disposto a voltar à prática das primeiras obras. E aí Deus vem e restaura o que você não consegue restaurar. Aí Deus vem e faz o que você não consegue fazer. O teu passo, a tua atitude, o que Ele espera de você, é o primeiro passo. É o sim, é o arrependimento, é a volta, é a iniciativa de arrepender-se e voltar, para que Ele então possa transformar a sua vida. O problema, irmãos, é que muitos não saem do abismo. Muitos ficam na situação do ímpio. Um abismo chama outro abismo. Deus está chamando, mas a pessoa não quer sair. Ela quer continuar como está. Deus nada fará. Se você quer continuar como está, não há solução para você. Mas se você quer mudar, Deus dá tudo aquilo que você precisa para mudar. E te dá uma situação muito melhor do que você pode imaginar. E promove uma restauração tal como você nunca podia imaginar acontecer na sua vida. Basta que você queira. Basta que você se abra e queira. Se você quiser, Ele te dará. E o que Ele fará é muito melhor do que Ele já fez um dia. Está disponível para você. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio que só o Senhor tem o poder da restauração. Senhor, nós não conseguimos restaurar. Por mais hábeis que nós sejamos, toda restauração humana é passível de falha. Mas a restauração do Senhor, ela não falha, Pai. E quando o Senhor restaura, o Senhor faz algo melhor. Quando o homem restaura, ainda se pode ver que é algo restaurado.
Mas quando o Senhor restaura, a obra final é melhor do que a obra original. Pai querido, eu quero ver essa noite, Senhor, a obra de restauração na vida de pessoas aqui, Pai. Que o Senhor deseja restaurar, que o Senhor deseja mudar, transformar, tirar do abismo. Meu amado, se é com você que Deus está falando, eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você essa noite. Você que precisa de uma restauração de Deus na sua vida. Você que precisa que Deus faça algo novo em você. Saia do seu lugar e venha aqui para que eu ore por você, que eu ore junto com você. Porque eu tenho certeza que o que Deus vai fazer é melhor do que algum dia você já tenha tido na sua vida. Desde que você queira, desde que você, com sinceridade de coração, entregue a sua vida ao Senhor, entregue o seu caminho a Ele, o mais Ele fará, e fará de uma maneira muito melhor, de maneira que a obra final seja melhor do que a obra original. Deus quer restaurar a sua vida. Se há alguém que precisa dessa restauração, chegue aqui no altar de Deus, receba do Senhor, não de mim. Não sou eu que vou fazer isso, meu amado. É Deus que vai fazer. Ele quer restaurar a sua vida espiritual. Ele quer transformar você. Ele quer te levantar. Ele quer que você volte. Ele quer que você se arrependa. Que você volte à prática das primeiras obras. Mas o que Ele fará, você não pode fazer. Só o Senhor tem o poder. E Ele vai te tratar melhor do que antes. Ele vai fazer isso para a glória dEle mesmo. É isso que eu te peço, Senhor. Deus amado, toca nos meus irmãos aqui, Pai. Toca nos meus irmãos, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre eles, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor. Mãos que curam, mãos que levantam, mãos que sustentam. Sustenta os meus irmãos, Pai. Toma pela mão cada um deles, Pai. A tua palavra diz: o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Segura pela mão dos meus irmãos agora, Pai. Levanta eles, meu Deus. Levanta os que estão caídos. Levanta os que caíram, Pai. Restaura, meu Deus. Restaura a prática das primeiras obras. Restaura a vida espiritual. Restaura, meu Deus, a maneira abundante. Que ela seja agora muito melhor e muito mais abundante na vida de cada um deles. Senhor, o Senhor tem coisas melhores para os meus irmãos. Se um dia eles foram fervorosos, foram servos, foram usados, agora serão muito mais usados, serão muito mais fervorosos, muito mais cheios do Espírito. Vai em nome de Jesus. Enche a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Enche do Espírito Santo, Pai. Enche, Senhor. Que haja cura, que haja transformação. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te cure, que Deus te restaure. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. De tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar
tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Eu creio, Senhor. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. É o Senhor que restaura. É o Senhor que faz maravilhas. Renda-se a Ele. Deixa Ele mudar a sua história. Deixa Ele mudar a sua vida. Ele fará melhor. Melhor do que um dia você pode ter imaginado. Melhor do que um dia você pode ter vivido. Confia nele. Entrega a Ele a tua vida, o teu caminho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.